Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Cássio, mais uma vez aqui no podcast Canal Aberto, cedido pelos estúdios Runa. O objetivo desse podcast é inspirar você que assiste, você que é a nossa audiência. Elizabeth Velasquez. Valeu demais por ter vindo, viu? Deixar um negócio bem claro aqui, ó. Elizabeth Velasquez, nós temos um relacionamento comercial há muitos anos. Fica parecendo que a gente grava os nossos podcasts somente com as pessoas que nós mantivemos um relacionamento comercial no passado, mas não é isso que acontece. O que acontece é o seguinte: pelo fato da gente ter tido ou ter ainda um relacionamento comercial, ele abre a possibilidade da gente poder conhecer essa pessoa ali no lado pessoal e no lado mais íntimo, profissional mesmo. Então, a partir daí, você tem a oportunidade de admirar essas pessoas ou não. Por isso, hoje nós estamos aqui com a Elizabeth, uma pessoa que eu aprendi a admirar ao longo dos anos também, pela sua forma pessoal de lidar com todas as situações e também uma excelente profissional que ela vai contar para a gente o que ela faz. Elizabeth, por favor, se apresente. Muito obrigada, Cássio, por estar aqui gravando esse podcast com você. Você sabe que você faz parte da trajetória profissional da minha vida, enquanto eu sou síndica profissional, faço hoje gestão de alguns condomínios comerciais, residenciais, mistos. Também já tive a oportunidade de fazer gestão de condotéis, é uma gestão bem diferenciada. Então, desde o início da criação da minha empresa, você foi a pessoa que me deixou à vontade. Foi você que me permitiu contasse um pouco da minha história por trás das câmeras, por trás das lentes. Então, eu sou muito grata a você e toda a tua equipe por ter me acompanhado ao longo desses anos. O curioso também é que antes de eu te conhecer, eu tinha uma visão que o síndico era por regra, sempre um morador do prédio que resolveu cuidar daquele local ali onde ele mora. Depois que a gente começou a te atender, que eu entendi que existe um universo por trás. Na verdade, o síndico é uma profissão de carreira, não é só um morador do prédio que está ali para poder cuidar de um patrimônio que é dele. Explica para a gente. O Código Civil ele permite que o síndico ele pode ser um morador ou uma pessoa estranha ao condomínio. Então, ele pode, o síndico que mora naquela edificação, ele pode se candidatar à eleição, ou então ele pode se candidatar a um prédio, uma edificação, uma parte, seja residencial ou não, ele pode se candidatar. E isso vem crescendo muito ao longo dos anos, especialmente em Brasília, que ainda era um pouco novo se falar em síndico profissional ou síndico externo. A profissão de síndico ainda está sendo regulamentada, temos vários projetos de lei para que isso aconteça. Nos últimos dias, nós tivemos até aí uma documentação por parte do CFA, colocando dentro do Conselho os síndicos profissionais e as empresas que prestam serviços de sindicatura, algo que está sendo ainda muito debatido. E muitas vezes a pessoa tem aquela ideia de que quando o síndico ele é morador, ele tem um olhar diferenciado para aquele lugar onde ele faz a gestão. E que quando o síndico ele não é morador, quando ele é externo, talvez ele não tivesse o cuidado ou sentisse o que aquela comunidade precisa. Há alguns anos, eu confesso que eu pensei dessa forma também. Hoje eu faço gestão do local onde eu moro e faço gestão de locais que eu não tenho sequer unidade privativa. E eu falo para você, hoje a forma com que eu faço a gestão do condomínio, ela tem que buscar pelo profissionalismo. Quando a gente fala profissionalismo, é entender mais a legislação, é entender as técnicas, é o que está por trás de toda aquela responsabilidade enquanto síndico daquele local. São muitas responsabilidades. Muitas vezes o morador, aquela pessoa que tem um comércio, ela não tem ideia da responsabilidade que é ser síndico. E quando eu comecei a vir para a parte da sindicatura, eu fui síndica alguns anos atrás, há 24 anos atrás, eu fui síndica e fui prefeita de quadra na Asa Norte. Passado alguns anos, eu não trabalhei mais com sindicatura e de 2005 para cá eu voltei a trabalhar com a sindicatura de uma maneira ininterrupta. Fui buscar cursos, fui buscar mentores, eu fui atrás de palestras, fui para fora de Brasília, senti o mercado de Brasília, fazer, como muitos falam, conhecimento de campo.
estudar o campo, como é você fazer gestão em Brasília, em Balneário Camboriú, em Porto Alegre, em São Paulo, em Florianópolis e por aí vai. Então, são metodologias diferentes que muitas vezes o síndico ele aplica, porque vai muito daquela comunidade, da cultura do local. Então, ser síndico, ele exige, além de muita coragem, porque precisa ter coragem para ser síndico, exige também muito estudo, muita capacitação. Não é só coragem para ser síndico. Na verdade, a sua coragem é uma coragem dupla. Primeiro, para ser síndico tem que ter muita coragem. E outra, você tem uma empresa que faz gestão condominial. Então, você, além de ser síndico, você é empresário. A sua coragem é dupla. O que você fazia antes? Eu trabalhava numa empresa, na verdade, numa confederação nacional voltada ao comércio de bens e serviços. Então, ali eu passei pelo menos 17 anos da minha vida trabalhando nesse segmento. E hoje, quando eu vejo a forma com que a gente trabalha, o que a sindicatura exige da gente, eu vi que muito do que eu aprendi lá nessa empresa, lá nesse segmento, nessa instituição, vale muito hoje. Hoje, os condomínios, eles têm startups dentro dos condomínios, as comodidades, os mercadinhos, a forma com que você contrata empresas para estarem trazendo aquela comodidade para o morador, para o empresário. Isso tudo hoje eu vejo que aquilo que eu trabalhei nessa confederação, hoje eu consigo aplicar bastante dentro dos condomínios. E quando eu falo, Cássio, de coragem, é a coragem porque é muita responsabilidade. Você administrar patrimônios, sonhos de outras pessoas. Tem pessoas que compram para investir, tem pessoas que compram para morar, tem pessoas que pagam anos aquele imóvel, seja comercial ou seja residencial. É o sonho dele, é tudo que ele tem em termos de patrimônio. E ele entrega nas mãos de uma pessoa para poder fazer essa gestão. Então, eu faço aquilo lá, eu busco esse conhecimento justamente para valorizar aquele imóvel, aquele patrimônio. E a valorização, ela não passa apenas por uma questão de valores, mas ela passa pelo ambiente também, da onde a pessoa está morando. Um lugar com reputação. Então, quando eu falo assim, tem que ter coragem para ser síndico, porque não é mais aquela mentalidade de que o síndico paga a conta e pronto. Não é. São os valores agregados que ele coloca dentro daquela edificação. E mais ainda, eu te falo, a parte de você se expor. Quando você é síndico, você está exposto o tempo inteiro. São vários olhares em cima de um síndico. São vários olhares de moradores, de prestadores de serviços, de colaboradores, de visitantes. Então é muito bacana quando alguém vai na edificação que você faz a gestão e fala assim, uau, eu preciso conversar com o meu síndico, eu quero isso dentro do meu condomínio, eu quero que implemente essa outra questão aqui. É muito legal quando o seu condomínio passa a ser uma referência positiva e quando os seus colaboradores passam a ser uma referência positiva também, de atendimento, de atmosfera de hospitalidade, de educação, de gentileza. Hoje nós estamos muito ligados ou voltados à tecnologia, mas tecnologia vai trazer aquele acolhimento que as pessoas gostam. Chegar a um condomínio, ver um porteiro, chegar ao condomínio, ver uma pessoa da conservação, da manutenção, isso faz muita diferença. Quando eu olho para você, eu não consigo olhar você assim como síndica. Me corrija se eu estiver errado. A Elizabeth, para mim, não é síndica. Ela é empresária, ela é uma empresa que faz gestão de condomínio. Eu posso ter essa visão sua ou você é síndica? Pode ter essa visão. Eu sou síndica, mas você pode ter essa visão, porque dentro da minha empresa, eu não faço só a parte de gestão de edificação. Eu ministro treinamentos. Então, essa parte de ministrar treinamentos para colaboradores, para você mudar a mentalidade daqueles colaboradores naquela cultura onde ele está inserido, isso é muito bonito e é muito desafiador. Dá trabalho você mudar a mentalidade de colaboradores. Outra coisa que eu acho muito bacana, que está dentro do radar da minha empresa, nós fazemos treinamentos para os colegas síndicos. Porque embora no mercado de trabalho nós sejamos concorrentes, um síndico concorre com outro dentro de uma eleição, mas as boas práticas que eu faço, aquilo que deu certo para mim, eu quero que dê certo para o meu colega. Então, muitas vezes os síndicos, eles estão assim, cansados, estão arrebentados,
demandam muito deles. E não tem coisa melhor que você falar, olha, vai nesse caminho, vai dar certo. Nós fizemos, nós testamos, o compliance está aqui, as regras estão aqui, siga isso. Olha, eu vou fazer uma assembleia, você quer me acompanhar para você ver como é que funciona? Eu vou fazer uma obra de fachada, e aí tem todo um trâmite com uma obra de fachada que normalmente é milionária. Então, como que você faz todo esse processo dentro do compliance, dentro da transparência, dentro da lisura? Então, eles vão até esses lugares e veem como é que a gente faz, e ele aplica para ele também. Então, a sindicatura permite tudo isso. Você treinar, você ajudar seus colegas, você ser mentor, fazer uma consultoria. Então, vai além da sindicatura. Você se considera uma síndica chata? Eu me considero uma síndica exigente. Eu me considero. Eu vou perguntar à nossa audiência aqui, ó. Eu não te conheço como síndica, porque eu nunca morei num prédio e foi síndica. Você foi síndica. Gente, você que mora num condomínio que é gerenciado aí pela Elizabeth, me responde aqui. Vocês acham a Elizabeth uma síndica legal ou uma síndica chata? Eu percebi que alguns condomínios que a gente visitou, que tem a sua gestão, tem algumas pessoas suas ali, da sua empresa, trabalhando, é isso ou não? Não, as equipes são do condomínio e nós treinamos com o olhar da live. Isso. Porque tem umas pessoas ali que vestem muito a camisa do local onde elas estão ali, que você conversa com esses colaboradores, parece que são pessoas assim próximas, parece que são pessoas de dentro da empresa. Isso, é porque eles entenderam o que a live quer entregar para dentro daquele condomínio. Então, você vê, isso tudo, isso que você está me dizendo, isso é muito bacana, porque reflete exatamente o que a gente quer. É imprimir a forma da life, a mentalidade da life em cada condomínio. Lógico que isso tudo é graças a muito treinamento que a gente vai fazendo. E eles vendo a postura. Por exemplo, você está falando aí, você se considera uma síndica chata? Essa é uma coisa que me incomoda profundamente. Beth, o que te incomoda na sua gestão? Eu tenho que notificar e multar. Eu não gosto disso. Porque quando você vai morar em determinado lugar, eu tenho, enquanto gestora, a obrigação de te mostrar uma legislação lá de dentro. Uma convenção, um regimento, as regras, o regulamento. Mas você que está indo morar lá ou trabalhar, você tem o dever de saber como são as regras de lá, qual é a cultura daquele lugar. Então, quando você infringe, mesmo sabendo o que você tem que fazer, e a síndica tem que chegar, notificar, multar, eu não gosto desse tipo de coisa. Isso de verdade me incomoda. Porque se você sabe o que você tem que fazer, por que você vai deixar de fazer ou vai ter o dissabor de receber uma notificação em multa por uma infração? Então, a convivência harmoniosa, ela passa muito, para que aconteçam coisas boas dentro do condomínio, nem tudo está ligado 100% à gestão. É a gestão, aos colaboradores, aos visitantes, aos prestadores de serviços e aos moradores. Se todos não estiverem na mesma sintonia, aí os conflitos acontecem dentro da edificação. Outra coisa que me incomoda enquanto síndica são grupos de WhatsApp. Eu tenho grupos de WhatsApp que falam, fale com a síndica, condomínio X informa, que são aquelas mais rápidas, embora nós tenhamos aplicativos e tudo mais, mas o grupo de WhatsApp, ele foi criado para a informação rápida, veloz, resolver as coisas. Quando ali começa a ter uma outra intenção, um outro comportamento, incomoda até quem está lendo. Muitas vezes tem um posicionamento um tanto agressivo. A pessoa vem no privado e fala, Beth, isso aqui não é a cara do nosso condomínio, olha como a pessoa está se comportando. Então, muitas vezes as pessoas falam de uma atmosfera de hospitalidade, de um lugar perfeito para morar, um lugar que tem tudo para ser maravilhoso, mas o comportamento não é. Não é. Então, se você não se comporta bem dentro de um grupo de WhatsApp, ou com a gestão, ou com os colaboradores, ou com seus vizinhos, aquilo ali fica muito ruim, muito desagradável. E não há necessidade. As pessoas já têm problemas demais, seja no trabalho, seja na família, seja por uma série de coisas, e vai criar outros problemas. Eu não sei, eu já acho que eu estou ficando um pouco velha, porque acho que não tem muita necessidade disso. Não, você está ficando velho não, você vinha gravar ontem, a nossa agenda era para hoje, você ia chegar com 24 horas.
É verdade. Eu pertenci a uma síndica chata, mas eu me considero um morador muito chato. Você falando sobre grupo de WhatsApp, lá no nosso condomínio, tem um grupo do WhatsApp lá, mas o síndico, Jones, abraço pra você, Jones. Eu gosto de você, hein, cara. Aí tem as regras lá, não pode falar sobre isso, não pode colocar reclamações do condomínio ali e tal, não sei o quê. Quem quiser reclamar, tem que reclamar direto pra ele, que é normal. Quando a gente reclama direto para a pessoa que tem o poder de resolver, você está buscando uma solução para aquele problema. Uhum. Quando você reclama em um grupo, na verdade, você não está buscando uma solução, você está buscando aliados para reclamar junto. Ou seja, isso é tóxico. Mas diante de tantas regras naquele grupo ali, eu falei assim, cara, esse grupo está muito centralizado, está muito cheio de regras. Eu falei assim, então eu vou criar um outro grupo aqui do condomínio descentralizado, lá vale tudo. Aí o nosso condomínio tem 2 grupos por causa de mim. Eu criei um grupo descentralizado, onde todo mundo é de mim. Jones, eu sei que você sabe desse grupo, a gente tá te esperando lá, hein? Você falou sobre multa. Recebi uma multa do meu condomínio. E se eu não pagar, o que acontece? Na verdade, quando você recebe uma multa, você tem o prazo para você contranotificar. Falar que você não concorda com aquela multa, faz a sua justificativa, nós submetemos ao conselho. Se o conselho falar, não, a multa está mantida, você pode ainda recorrer, você vai até a assembleia. Aí nós convocamos uma assembleia, colocamos em pauta e lá você justifica sobre a questão da retirada da sua multa. No final de tudo, mesmo assim, perdi, a multa continua. Se eu não pagar legalmente, o que acontece comigo? Eu sempre tive essa dúvida, tipo, uma multa vindo de um condomínio, até onde a lei protege o condomínio e me multar. Nós temos um regulamento, eu já vi vários regulamentos diferentes. Eu vi regulamentos em que a pessoa só pode ser multada, mesmo que seja um fato gravoso, a pessoa precisa antes ser notificada. Outros falam, olha, só se ela reincidir aquele comportamento ou não. Ela já teve uma infração lá e esse comportamento não tem nada a ver, mas ela já pode ser multada por conta da infração. E aí a multa é para a unidade, fica registrado na unidade e ela é executada. A multa ela é executada. A unidade, então se minha unidade eu tiver alugada, eu sou físico, é o dono da unidade. É o dono da unidade. A multa não é para a pessoa, é para a unidade. Perigo, hein? Isso. É perigoso, então, até alugar apartamento. E quando aluga apartamento ou quando está ali emprestado, porque muitas vezes a pessoa mora emprestada, não está alugando. Todas as vezes em que a gente vai aplicar uma notificação, uma multa, o dono do apartamento, ele é notificado. Então, vai para a pessoa com cópia para o proprietário. Legal. É interessante, não sabia. Um assunto que aconteceu comigo e o Pedro, que é o nosso coordenador de produção aqui ontem, sobre carro elétrico. Por exemplo, no meu prédio não tem nenhuma estação de carro elétrico. Se eu resolver comprar um carro elétrico, eu posso sinalizar o síndico e ele precisa tomar providência para colocar uma estação ali ou não? Não, porque na verdade vai depender muito da malha elétrica. Vai saber se a edificação ela tem estrutura para receber. Por exemplo, eu tenho uma edificação que nós colocamos cerca de 5 postos, eletropostos, na vaga da garagem da pessoa. Então, esse custo é do morador, não é do condomínio. Só que esse condomínio especificamente, que é um condomínio mais assim de alto padrão, ele é muito carro elétrico. Então, hoje, por exemplo, eu tenho cerca de 40 pessoas na fila para colocarem o eletroposto. E o que nós fizemos? Uma enquete, falou assim, olha, você tem interesse? Fizemos um laudo, o laudo falou, pela edificação, nós podemos ter aí 90 carros elétricos. Depois, se precisar mais, nós vamos ter que fazer uma adequação na malha. Mas por exemplo, você vai falar assim, Beth, eu não tenho carro elétrico e não estou querendo custear porque o Pedro vai ter, um exemplo. Então, nós vamos primeiro a parte de segurança, a parte da técnica. Então, tem malha elétrica para isso? Houve um estudo, tem um laudo sinalizando que pode, de quanto que é a carga elétrica? Se você quiser, aí essa parte de puxar o cabeamento, tudo para sua vaga, quem vai custear é você. Aí você vai lá, coloca seu carro para ficar sendo alimentado e tem um relógio próprio. Então, você vai pagar pela alimentação, não vai ser o seu vizinho que vai pagar. Então, fazendo dessa forma, tudo aprovado em assembleia, com laudo, com a parte de segurança, para edificação, tudo bem. Tem condomínios que falaram assim, não vamos trazer nenhuma possibilidade para cá. Nós não temos interesse e nós não vamos. Também em assembleia, já foi determinado que não.
E o que eu tenho percebido é a quantidade de empresas que estão vindo agora com eletropostos. Então, você não precisa colocar necessariamente dentro do condomínio. Dentro do condomínio também, se você quiser, tem lá o eletroposto. Eu quero abastecer, quero alimentar o meu carro, eu vou direto para lá, pago no meu cartão, vai direto para a empresa, não passa nada pelo condomínio. Tem várias situações e muitas empresas estão querendo colocar na porta do condomínio, que aí já envolve administração, Detran, governo, área externa, não tem nada a ver com condomínio. Mas eu, enquanto síndica, nós não precisamos ter a obrigação de gastar com malha elétrica e isso tudo para poder receber o carro elétrico do morador. Quais são as maiores dores de um síndico? Atualmente, dentro dos condomínios, tem sido assim, campeão de audiência a questão de pet. Pet. A questão do tutor, muitas vezes, não cuidar adequadamente do pet. Muitas vezes ele faz as necessidades dele, além de não limpar, ele também não avisa sequer a equipe. Então, isso daí tem um transtorno muito grande. Outra coisa, pets com odor, com muito odor. A pessoa sequer cuida do pet nesse sentido. Então, desce com o pet e o elevador fica um cheiro insuportável. Cara, nunca imaginei. Tem isso também. Outra coisa que nós temos agora, que ali ajuda muito nós, é que dentro de alguns condomínios nós temos o pet care. Então, é um lugar, uma empresa que cuida, que dá banho, faz tosa, cuida dentro do próprio condomínio, isso já ajuda bastante. Tem hospitais veterinários e clínicas veterinárias que estão aí ajudando com Pet Place, que é um lugarzinho destinado aos pets, para eles brincarem, fazerem necessidades. Isso é um lado bacana, porque acaba que os tutores vão se reconhecendo, né? E ficam mais juntinhos ali, numa área onde para eles fazerem as necessidades. Mas esse negócio do pet, desce o elevador, vai pela garagem, urina na roda do vizinho, né? E aí vai, isso é um conflito terrível. E nossos colaboradores ficam como se eles não limpassem, é muito ruim. E o problema não é o pet, não é o colaborador, nem a síndica, é o tutor. Lembrei de um outro episódio que ocorreu lá no meu condomínio também, né? Uma vez reclamaram, eu sempre fui pai de pet, né? Joãozinho viveu com a gente 18 anos e eu sempre defendi muito a causa pet. E surgiu uma reclamação besta lá no grupo do condomínio sobre o cachorrinho que fez xixi não sei aonde, lá na garagem. Então eu peguei uma garrafa pet e comecei a esguichar assim um pouquinho nos pneus de todos os carros. Eu fui filmando, né? Aí depois eu peguei e fiquei monitorando o grupo do prédio. E chegou um monte de reclamação. Ó, cachorrinho fazia um xixi na minha roda e tal, não sei o que. Mas não foi eu que fiz com a própria garrafa pet e água, né? Depois eu sinalizei assim, que eu olhei, bicho, você é zoeira, cara. Eu que fiz pra você, eu vi, cara. Eu olhei lá na câmera e vi que você tava fazendo essa presepada. Quando eu falo que eu sou um morador problemático, você não me quer ter no seu condomínio, não. Já vou saber, viu? Pô, sabe o que eu queria saber? Alguma coisa estranha que já aconteceu no condomínio. Tivemos várias intercorrências, uma coisa que anda me preocupando muito. Eu até estava comentando esses dias com alguns juristas que nos acompanham dentro de condomínios. Me preocupa muito a questão de droga, uso de droga, muitas vezes até tráfico, então a polícia tem que agir imediatamente. Questão de menores, então, nem se fala. Então, prostituição em determinados locais onde permitem Airbnb, nós percebemos um aumento. É uma realidade muito diferente. Muito diferente. O Airbnb, ele traz o benefício para o usuário ali que quer alugar um mais rápido e mais barato, só que isso para um condomínio é muito prejudicial. Né? Extremamente prejudicial, muito. E outra coisa que nós estamos observando, já esteve num momento, numa escala pior, mas é a questão da violência doméstica. Então, a questão da violência doméstica, nós não podemos sequer deixar, ficar silentes a uma situação como essa. Aconteceu, às vezes o vizinho, ele percebeu e ele não quer se envolver. Ele não quer. Então, ele aciona a administração e imediatamente a gente toma providência. Nós chamamos a polícia, fazemos imediatamente o que tem que ser feito para evitar uma coisa pior. Mas é uma realidade dentro das edificações. Esse é outro negócio legal, o meu prédio é muito massa. Uma criança que um cachorrinho entrou num apartamento lá aleatório, né? Entrou. Aí esse apartamento é do amigo meu. Aí, cara, entrou um moleque aqui e tal, não sei o que. Eles foram pegar esse moleque junto com o cachorro, desceu lá pro
para a brinquedoteca e foi averiguar de onde veio essa criança, né? Aí descobriram qual que é a unidade, e na hora que abriu a unidade, os pais estavam caídos, eram drogadaços. Moleque à deriva, e ele era um moleque aí de 6 anos e tinha uma criança menor ainda. A coisa que eu falei, galera, tem que acionar a polícia aí, de imediato. Aliás, advogados, me corrija se eu estiver errado. É obrigação de quem presenciou denunciar, ou não? Na parte do síndico, é uma obrigação, entendo que seja uma obrigação, e do vizinho, das outras pessoas, também um dever como cidadão. Sim. Outro fato que não se comenta, e a gente sabe que normalmente isso não se comenta, mas é questão de suicídio. Suicídio dentro de condomínios também, que acontece. Então, como proceder num caso como esse? A equipe, preparar a equipe. Nossa, aconteceu coisa, para quem ligar, o que fazer? A parte também de preservar a família, e, enfim. São situações extremamente delicadas que os gestores passam por isso. Esses mercadinhos que ficam dentro do condomínio, funciona mesmo? Muito assim. Mas e aí, a questão da honestidade, a questão da inadimplência? Uhum. Quando um mercadinho como esse vai para dentro do condomínio, você tem a mentalidade de progresso para dentro do condomínio, é um comércio, é uma comodidade, é uma praticidade, porque você não vai fazer a compra do seu mês num mercadinho, mas aconteceu qualquer coisa ali, faltou uma situação dentro da tua casa, você pega, desce, você não precisa pegar um carro, você não precisa ir a um mercado, nem nada. E às vezes, tá tendo um eventinho ali embaixo, as próprias crianças, adolescentes vão lá, compram um lanchinho, ficam ali por baixo mesmo. Só que nós temos uma realidade muito ruim que nós presenciamos, e o condomínio não se envolve nisso, porque quando essas empresas vão para dentro do condomínio, elas já sabem que o condomínio é um risco. Eles estão trabalhando na parte da honestidade, nós estamos, digamos, num ambiente controlado que é um condomínio, mas se acontecer algum fato da pessoa comprar uma Coca-Cola, uma lata e levar 2 litros, comprar um salgado, levar 3, comprar um picolé, levar 5, essa parte a empresa se responsabiliza. O condomínio não se responsabiliza. Então, isso tudo é também submetido à Assembleia, aprovado em Assembleia, o condomínio não vai arcar. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo uma realidade como essa. Como eles utilizam taxa de esquecimento? Taxa de esquecimento. Comprou, consumiu... É o ladrãozinho gourmet, hoje em dia é a taxa de esquecimento. E aí eles falam, olha, o seu condomínio, mas eles me sinalizam, olha, o seu condomínio tal, no dia tal, nós observamos que houve uma diferença aí no nosso caixa, no nosso produto. Então, quando a gente já chegou uma vez da gente identificar aquilo, e aí eu chamei o dono, o responsável, ele viu o que tinha acontecido, resolveu com a empresa, pronto, acabou. Né? Mas o condomínio, ele não tem qualquer prejuízo com relação a isso. No meu prédio, às vezes você vai pegar um produto e não está cadastrado o código barra. Aí eu pego e levo ele mesmo assim, só que eu já tenho o WhatsApp da dona. Aí eu falo, levei, já faço o Pix. Acontece muito isso também. Eu já vi várias pessoas fazerem isso, porque já estabelecem uma relação, falam, eu busquei o produto, houve um problema lá porque não foi lido o código de barras, aí eles mandam um boleto, débito e tudo. Então tem muita gente boa, muita gente honesta que de fato quer utilizar aquilo lá. Mas nós temos, acho que faz parte do risco do negócio, algumas pessoas, eles entenderem que algumas pessoas não vão pagar. Então, se eu tiver um mercadinho com um produto diferente que não esteja comercializando dentro do seu condomínio, é só acionar a síndica, vai para a Assembleia e vocês decidem se eu posso ou não trabalhar lá dentro. Basicamente isso. Isso. Aí passa por uma questão de documentação da sua empresa, certidões, o que vai estar comercializando. Aí quando começa a comercializar, tem que deixar toda uma estrutura de falar, olha, da minha empresa estão autorizados tais colaboradores, identidade, CPF, tem lá o documento dele, porque ele vai ter acesso, né, para ficar repondo as mercadorias, para a gente mitigar o máximo que a gente puder com falta de insegurança, né? Para não haver isso. Só que eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua experiência na Disney. Você foi pra Disney para fazer uma capacitação. Uma imersão. Conta pra gente o que rola lá. Ela foi pra Disney pra brincar? Não, Não? Você foi só pra fazer isso? Foi. E você ficou quanto tempo? Eu fiquei um pouquinho mais, a programação era cerca de 5 dias, eu acabei ficando mais um pouquinho, me estendi. Por que você ficou mais um pouquinho? Porque eu queria brincar, eu queria conhecer. O que acontece?
eu nunca tinha ido à Disney, sempre quis ir à Disney. E sempre coloquei coisas muito positivas na minha cabeça com relação à Disney. Quando foi um ano passado, eu sou embaixadora de uma marca, de uma determinada empresa que trabalha para condomínios. Eu sou embaixadora e, né, em das reuniões, das aulas que nós estávamos, e falando sobre o efeito de encantamento da Disney, nós unimos um grupo e fomos em janeiro, final de janeiro, fomos para a Disney. Então foi uma imersão, cerca lá de 5 dias, e nessa imersão nós tínhamos aulas dentro da sala de aula, dentro do hotel, e no período da tarde e à noite, as aulas práticas dentro dos parques. Então, aquilo que nós falávamos da cultura, do conceito, quem era o Walt Disney, quem era o Roy, quem eram todos aqueles personagens que fizeram a Disney acontecer. E na parte da tarde, falou, olha, aqui é aquele lugar que nós falamos. E aí a gente ia passando para todos. Isso é promovido pela própria Disney, essa imersão. Na verdade, nós pagamos para ir fazer a imersão. Então, nós pagamos uma empresa para nos levar lá. E lá dentro, essa pessoa que nos levou, ela estudou no Instituto da Disney. Então, ela é credenciada, ela é habilitada para levar grupos para poder conhecer. Então, porque lá nós vamos conhecer os bastidores da Disney. Então, chegávamos lá no parque e ele falou, aquilo que nós aprendemos hoje e dentro da sala de aula é isso. E nós íamos tendo aquelas aulas práticas lá dentro. E aconteceu uma coisa muito legal. Nós fomos aos bastidores mesmo da Disney, como tudo funcionava. Então, para aquele parque acontecer, do ponto de vista de limpeza, de tecnologia, de atendimento, o sorriso, o porquê, por que aquelas pessoas estavam ali, questão da limpeza, todas as culturas de funcionar, a cultura da segurança, a cultura de encantamento, a cultura do sorriso, a cultura da leveza, a cultura de que tudo funciona e como funciona, os bastidores no sentido de quando o parque está desocupado, as manutenções acontecem durante a madrugada, para quando você chegar, está tudo limpo, organizado, tudo funcionando. E nós tivemos essa oportunidade de ver onde as princesas estavam, como funcionava. E lá nós não podíamos fazer sequer qualquer filmagem, nem nada nessa parte dos bastidores. Quando você entra no bastidor das princesas ali, elas não estavam fumando, não. Eu não vi ninguém fumar. Bom, imagina a cena, você viu a princesa. Imagina. E muito bacana, passamos também pelas costureiras, a quantidade de fantasias que elas fazem por dia, a organização, o método, os processos, tudo funciona, é coisa absurda. E também a atmosfera, né? Quando você chega lá na Disney é diferente. No momento, primeiro que você fala, eu vou para a Disney, que vem aquela placa do bem-vindo à Disney, a organização desde o estacionamento, a limpeza é de impressionar. A gentileza das pessoas, quando você passa lá o seu ingresso, a alegria que eles falam, vai ali naquele lugar e buscam o bottom da sua primeira vez dentro da Disney. Tudo tem um porquê, tudo. E você vai se encantando, por tudo, pelos processos. Cara, como é que o Walt Disney teve essa visão há tantos anos atrás, num lugar como esse, que não tinha nada disso, e como é que funciona e tal. Os personagens super alegres, leves, de encantamento. Os colaboradores da mesma forma. E depois, passado tudo isso, aí eles ensinaram que agora eles estão fazendo o Cotino. Vão criar o Cotino, que é um condomínio residencial, com toda a mentalidade da Disney. Então vai ser inaugurado nos próximos anos aí. Já se... Depois ali seria fora de série. Imagina o sonho. No sonho do condomínio da Disney, porque eu entendo que o condomínio tem que ser o melhor lugar para você viver e não apenas morar. Quando a gente fala de um condomínio, quando você pensa na Disney, você pensa em alegria, em felicidade, em satisfação. O investimento que você está tendo é muito maior do que o valor em espécie, mas é o que aquele lugar pode te trazer. E aí, fazendo um paralelo com a sindicatura, como é gostoso você se sentir acolhida, como é gostoso você se sentir respeitada. O fato de você ir para um condomínio não necessariamente quer dizer que você vai para uma assembleia ter que ter briga.
porque você vai para um café com a síndica, tem que ter briga, porque você vai, tudo briga. Condomínio não é sinônimo de problema, condomínio não é sinônimo de, como eles falam aí, de treta, de confusão, eu não vou para a assembleia porque vai acontecer isso, aquilo outro. Se está todo mundo querendo o progresso daquele lugar, o desenvolvimento, como que aquele lugar, para ser bem desenvolvido, bem manutenido, bem cuidado, como é que as pessoas que estão sendo cuidadas não cuidam de quem está gerindo? Como que aqueles moradores não cuidam de quem está servindo, seja na portaria, na conservação, na manutenção? O gestor, ele precisa ter uma mente sadia, ele precisa ter uma mente que o foco dele seja o progresso, e não o foco dele ter que ficar indo lá, falar, não, eu não sou isso, não, eu não fiz aquilo e tudo mais. Então, quando você não tem uma comunidade também muito sadia, é muito difícil para você se manter ali como gestor. Amanhã nós vamos comemorar o Dia do Síndico. Pouquíssimas pessoas sabem sobre o Dia do Síndico. Dia do Síndico? Que é isso? É como se sequer a gente não merecesse ter um dia. E eu até aproveito para falar para os meus colegas síndicos que amem a sua profissão, amem esse momento em que vocês muitas vezes não são, mas estão como síndicos, porque o seu lar, a sua casa, ou porque está administrando um outro lugar. Mas uma coisa, sabe, Cássio, que eu aprendi foi a me respeitar enquanto gestora, enquanto pessoa. Nós não somos obrigados a ser síndicos. Você não vira para mim e fala, Elizabeth, a partir do dia tal você vai ser a síndica do meu condomínio. Não. Para isso eu tenho que primeiro querer participar, ir para uma eleição, ser eleita para ser uma síndica. Então, fui eleita síndica, eu estou lá. Eu entendo que aquela comunidade não está pronta para o que eu quero entregar, ou aquele lugar não me faz mais bem, não me cabe mais. Então, cabe a mim falar assim, olha, eu contribuí para essa comunidade, mas agora eu não quero mais continuar. Então, isso não quer dizer que seja uma fraqueza de um síndico, que seja porque ele não começa as coisas e não termine, não é. É porque ele se respeita, ele sabe a hora de parar. É o que a gente fala sobre, muitas vezes a gente fala sobre felicidade corporativa. Eu até ministro uma palestra que eu faço um trocadilho de felicidade. É a felicidade de você estar naquele lugar, seja morando, seja trabalhando, seja desenvolvendo pessoas, não importa. Mas se aquele lugar ele não é mais saudável, se ele não te move, se o propósito de você fazer as coisas ele não está mais presente naquele lugar, saia. Saia. Isso não é demérito nenhum. Chama seu conselho, chama sua subsíndica, vai lá, chama os seus moradores, fala, olha, no momento eu entendo que eu já contribuí, mas eu não quero mais continuar aqui. Então, isso é legítimo, eu entendo isso como legítimo, eu não vejo isso de maneira nenhuma como uma regressão, um fracasso, nada disso. Eu prefiro 1000 vezes estar naquele lugar e a pessoa sentir que a Elizabeth está naquele lugar do que eu estar lá aguardando que eu tenha um tempo de mandato. Então, isso hoje, a minha mente mudou muito para isso. Já estou fazendo isso com alguns condomínios, tem lugares que eu acho que já chegou a hora de eu deixar de contribuir para aquele condomínio. Não foi fácil, porque eu tive que preparar isso na minha cabeça, até porque eu sou muito ligada aos colaboradores. Eu tenho uma relação muito forte com os colaboradores. E eu entender que eu ia, no dia a dia, deixar de ter aquela convivência com eles e tudo mais, porque é uma história. Você acaba desenvolvendo uma história com os colaboradores. Aquela pessoa que é casada com a outra, que tem um filho tal, que o filho era pequenininho, que ele agora nasceu, o outro já entrou na faculdade, e você vê que a gente faz parte desse universo dos colaboradores também. Então, uma parte que foi muito delicada para mim, decidir em alguns lugares que eu não seria mais síndica, foi também a questão dos colaboradores. Então, temos moradores maravilhosos, prestadores de serviços muito bons, mas, às vezes, é necessário fazer isso. Então, eu falo para você, meu colega síndico, minha colega síndica, tenham fé, tenham esperança, vocês estão entregando muitas coisas boas para os moradores. Muitas vezes, Cássio, a gente deixa de ficar com a nossa família para cuidar de outras famílias. E
E um dia desses eu estava olhando a minha filha, eu tenho 3 filhas, eu sou casada e tenho 3 filhas. E uma das fotos, assim, eu olhei, eu falei, meu Deus, essa menina nunca mais vai ser assim. Aquele tempo passou. Aquele tempo passou. E foi tão rápido que eu pensei assim, onde eu estava, que o tempo passou e eu não estava com ela naquele momento. Então, são coisas assim que você vai pensando, eu aprendi que sucesso é uma palavra grávida. Para mim, hoje, sucesso pode ser desacelerar. Para mim, hoje, o sucesso pode ter um avanço, mas tantos condomínios. Para mim, hoje, o sucesso é só treinar. Para mim, hoje, o sucesso é só viajar. Depende do momento. Então, às vezes, no momento, o sucesso para mim é só treinar, é só mentorar, é só ser professora. Entende? Mas eu vou respeitar esse meu momento. Sucesso para mim é você poder colocar a cabeça no seu travesseiro, dormir em paz. Eu não prejudico ninguém no que eu faço. Isso é sucesso. Tudo, né? Bonito. As pessoas associam muito sucesso a bens materiais ou tanto de dinheiro que você tem, mas não é isso. Eu tenho um filho de 2 anos, às vezes que a gente precisa executar algumas demandas pós-expediente. E eu sinto assim, ó, poxa, minha filha está lá em casa com a minha esposa e eu tô aqui. A gente precisa trabalhar também, né? Mas eu fico com o coração muito sangrando, porque é aquele dia, tipo, ela tem 2 anos, 2 meses e 3 dias. Se nessa noite do terceiro dia eu não estiver com ela, o 4º dia já não é mais o terceiro, não vai voltar. E eu compartilho desse mesmo sentimento seu. Relacionamento comercial, voltando na questão anterior, ele, na minha visão, ele tem que ser bom. Ser síndico também é um relacionamento comercial, não deixa de ser. Tem que ser bom para os 2 lados. Se um lado não estiver atendendo, não é porque o condomínio está me pagando que o seu dinheiro é importante para a gente, só que não a todo custo, né? Se os 2 não estiver tendo um benefício, relacionamento comercial não tem por que existir, né? Legal, gostei demais de ouvir isso de você, porque são poucas pessoas que entendem, que têm essa cabeça assim, tá vendo? Te admiro ainda mais. Obrigada. E aí, Cássio, nessa linha mesmo que você está falando, né, do dinheiro e tudo mais, você fala assim, algumas pessoas falam, porque o dinheiro não traz felicidade. Não é que o dinheiro traga felicidade, ele proporciona algumas coisas que vão te dar felicidade. Se você viajar com sua família, vai te dar uma felicidade estar naquele lugar. Você poder morar bem vai te dar felicidade, você ter um veículo bom vai te dar você poder pagar um curso, pagar uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado e tudo, vai te trazer uma felicidade, que hoje tem tudo muito ligado a dinheiro. Mas o que foi assim que foi me despertando muito? Foi quando minhas filhas, elas queriam tanto só a mãe, elas queriam a mãe, aquela mãe que pegava, chegava, ficava junto, fazia um carinho, colocava a cabeça no colo, cozinhava, fazia aquelas coisas bem gostosas do dia a dia mesmo. E quando eu falei assim, poxa, muitas vezes a gente tem um sucesso financeiro, recebe, porque acaba que eu não posso reclamar disso, eu me considero uma síndica bem remunerada, e cada vez que eu viajo o país que eu vou vendo, eu vejo que eu sou uma síndica bem remunerada, mas muitas vezes a gente tem aquele valor do nosso prolabore e muitas vezes a gente não desfruta com quem a gente tem que desfrutar da maneira e com a qualidade que nós poderemos. Então, eu não entendo que o dinheiro seja tudo. Não entendo. Mas algumas lições eu tenho tirado disso tudo. Dinheiro a gente ganha e perde, contratos a gente ganha e perde, eleições a gente ganha e perde, mas o tempo ele não vai voltar. Não vai. Dinheiro traz conforto. Exato. Ele não traz a felicidade. Eu tipo assim, a minha filha tem 2 anos. O dinheiro traz esse conforto para ela. O dinheiro que a gente ganha traz o conforto para ela. Mas falar assim, ela é feliz com dinheiro, ela nem sabe o que é dinheiro. Ou seja, eu acho que ao longo do tempo o ser humano vai se corrompendo e vai tendo dinheiro como se fosse a principal coisa, né? Eu te fiz uma pergunta que eu faço para todo mundo. Toma muito cuidado com como você vai responder. Elizabeth, você compra Bitcoin? Não. Não, Elizabeth. Não, mas quando eu comprar, eu vou procurar o Cássio.
Tá bom, vou te ensinar a comprar. Vou te ensinar a comprar e você vai gostar, vai viciar. Então, você que é síndico, você que é síndica, nós temos um dia aí no ano que é comemorado, é dedicado a nós. Eu quero dizer para você, capacite. Não deixe de investir nos seus estudos, nas suas qualificações, nos seus conhecimentos. Faça um network de qualidade. Busquem pessoas que inspiram você no mercado condominial. E todas as vezes em que você precisar de alguma coisa que eu possa, a Life possa, a Eliane possa contribuir, nós vamos estar à disposição para poder ajudar vocês. O pouco que a gente conhece de toda essa trajetória aí, nós vamos sempre compartilhar com vocês. Tem coisas, nós temos vários enormes cases de sucesso, triunfos, mas nós já passamos por muitas situações difíceis, dolorosas, em que nós precisamos apoiar uma a outra. Então, se você está nessa condição e precisa de nós vamos estar à sua disposição. E você, Cássio, muito obrigada. Obrigada mais uma vez por você dar voz a nós, por você nos reconhecer enquanto pessoas, enquanto profissionais, naquilo que você sabe que a gente sabe fazer, que a gente busca fazer e busca melhorar fazer. Então, muito obrigada por essa oportunidade preciosa. Valeu demais, Elizabeth, e nosso papo foi bem legal, gostei muito, do fundo do coração, gostei muito de conversar com você. Espero que o que a gente conversou aqui some aí também, some não, né? Que ele agregue valor na vida. O que a gente conversar, sumir, aí não adianta a gente conversar, né? Pô. Agregue valor na vida das pessoas que, eventualmente, esse vídeo for atingido por esse vídeo, né? Então, bate aqui mais uma vez. Obrigado demais, viu? Valeu, gente. Canal aberto, podcast aqui no Estúdios Runa, Beni Brasil.